Fala pessoal, bem-vindos ao Lavem Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e trago mais uma aula do nosso preparatório para o Enem. Nessa aula 22, daremos continuidade ao estudo de razão e proporção, resolvendo mais 3 questões do Enem sobre esse conteúdo. Sem mais enrolações, vamos a elas. Questão 69, Enem 2020. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então, olha só, coisas importantes para a gente notar. Primeiras informações que a gente vai destacar aqui é o consumo da moto, que são 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados, e a capacidade do tanque, que é de 22 litros. Então, ó, vamos notar aqui que a capacidade do tanque é de 22 litros. Isso aqui é para não esquecer, tá, gente? E o consumo é de 100 quilômetros para 5 litros. Então, olha só. Se são 100 quilômetros para 5 litros, se eu dividir 100 por 5, você vai obter que o consumo dele é de 20 quilômetros por litro, tá? Então, guarda essa informação. Ele faz 20 quilômetros com 1 litro de gasolina, tá? A viagem dele, então, ela vai ter alguns momentos. O primeiro momento, ou o primeiro trecho, como você quiser definir, vai ser esse que ele vai sair da casa dele e vai até o posto, tá? Pelo que foi informado na questão, a distância da casa dele até o destino é de 500 quilômetros. E a distância do posto até o destino são 80 quilômetros. Com isso, a distância que ele vai percorrer de casa até o posto vai ser dada pela subtração do 500 e esse 80, dando então um total de 420 quilômetros. Então ele vai percorrer 420 quilômetros e vai reabastecer. Vamos ver então qual que é o gasto de combustível dele nesse primeiro trecho. Lembrando que na questão foi dito que ele vai partir com o tanque cheio, tá? Ou seja, ele vai sair de casa com 22 litros na moto, tá? Então vamos lá, ó. Eu sei que com 1 litro ele percorre 20 quilômetros. Para percorrer 420 quilômetros é a conta que a gente vai fazer aqui, tá? Podemos fazer uma multiplicação cruzada. A gente vai obter que 20x é igual a 420. Então o x vai ser 420 dividido por 20. Podemos cortar os zeros. E 42 dividido por 2 vai dar 21 litros. Ou seja, de casa até o posto, ele vai gastar 21 litros. Ou seja, vai sobrar ainda 1 litro. Ele vai encher o tanque de novo. Não é que ele vai encher o tanque, né? Ele ainda tem 1 litro para poder gastar, tá? Aí ele vai decidir o quanto que ele vai colocar.
Por quê? Ele vai abastecer na volta. Então a gente já sabe que é perfeitamente possível ele voltar do posto para casa depois, porque ele vai gastar 21. Ele vai conseguir fazer isso com mais um abastecimento só. O que está em jogo aqui agora é esse segundo trecho, que é o trecho que ele sai do posto, vai para o destino dele, e é importante ressaltar que ele vai percorrer uma distância nesse destino, e aí ele vai voltar para o posto, tá? Pelo que está exposto lá em cima, ele vai percorrer 80 quilômetros para poder ir e depois para voltar para o posto. E além disso, lá no destino, na cidade que ele vai percorrer 200 quilômetros lá dentro, tá? Então aqui no destino tem mais 200 quilômetros. De forma que se você somar esses três valores, você vai obter 360 quilômetros. Isso é o que ele vai percorrer até que ele faça o segundo abastecimento, que é para poder voltar para casa, tá? Mesma coisa, eu sei que com 1 litro eu faço 20 quilômetros. Quero saber quanto que eu vou gastar para poder fazer 360 quilômetros. Já usei o X ali em cima, vou usar o Y aqui embaixo agora, tá? Multiplicação cruzada, você vai obter que 20y é igual a 360. O y é 360 dividido por 20. Podemos cortar o zero. Dividindo 36 por 2 vai dar 18 litros. Ah, então quer dizer que ele vai abastecer 18 litros? Não, né? Ele tem que sair do posto com 18 litros. Ele consegue fazer isso tudo. Ele vai chegar no destino, vai percorrer 200 quilômetros e vai voltar para o posto. Tá? Então precisa de 18. Lembrem que sobrou 1 litro. Ele chegou no posto, na ida, com 1 litro sobrando. Então, ele vai aproveitar esse 1 litro e vai abastecer com 17 litros. Beleza? Então, a resposta da questão, quanto que ele tem que colocar no mínimo, porque a pergunta dele é no mínimo, tá? Então ele vai chegar no talo ali, se demorar mais um pouquinho, já era, a moto vai morrer no meio do caminho. Mas o mínimo que tem que colocar para poder fazer essa viagem toda, no segundo trecho, são 17 litros, letra C. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questão 70, Enem 2019. Para contratar 3 máquinas que farão um reparo de vias, está separado aqui, tá gente? Aqui ficou junto, mas é separado. De vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de R$ 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa para o presente edital. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Então, olha só. Ele tem R$ 31 mil para poder contratar essas 3 máquinas e o valor vai ser inversamente proporcional à idade. Ou seja, quanto mais nova for a máquina, mais você vai ganhar. Então, é uma questão de divisão proporcional, só que a gente tem a questão do inversamente. Então, olha só. A gente vai considerar aqui que a máquina 1, que é a mais nova, com 2 anos, né? Ela vai receber um valor que vai ser inversamente proporcional a 2, que é 2 anos de idade.
Então, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que pegar esse 31 mil e dividir em várias partes, tá? Essa parte que vai ser proporcional, que vai caber essa máquina 1, vai ser um K sobre 2. Esse K é a constante de proporcionalidade, tá? É o tamanho dessa parte. E a gente vai dividir por 2 para poder ser o inversamente proporcional. Se fosse diretamente, ia ser 2K. Mas como é inversamente, é K sobre 2. Pela mesma lógica, na nossa máquina 2, que é a máquina de 3 anos, o valor que vai caber a ela é inversamente proporcional a 3. Então vai ser o mesmo K, só que agora vai ser dividido por 3. E percebam que isso fica totalmente condizente, né? Porque se eu dividir por 3, eu vou receber menos do que eu dividir por 2. Então, tá valendo aquela coisa. Quanto mais nova, mais você recebe. E a máquina 3, que é a máquina mais velha, que nesse caso ela tem 5 anos, a ela vai caber o K sobre 5, que é inversamente proporcional a 5 anos. Somando as três partes, K sobre 2, somado com K sobre 3, somado com K sobre 5, eu vou obter o valor total que vai ser distribuído, que é 31 mil reais. Beleza? Vou ter que vou ter que igualar o denominador aqui desse lado de esquerdo, tirando a MMC. Não vou fazer o processo aqui, tá? Mas são três números primos, 2, 3 e 5. O MMC de três números primos é o produto entre eles, ou seja, 2 vezes 3 vezes 5. Então aqui vai ficar tudo sobre 30, tá? Bom, 30 dividido por 2 vai dar 15. Então aqui em cima vai ser 15K. 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, para a máquina 2 vai ficar 10K. E o 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, para a máquina 3 vão ser 6K. Somando ali em cima, né, repetindo 30 aqui embaixo e somando ali em cima, 15 mais 10 mais 6 vai dar 31K. E isso é igual a 31 mil. Vamos descobrir agora quanto que esse K vale. Para eu isolar o K, eu vou ter que subir esse 30 multiplicando e descer esse 31 dividindo. Tudo bem? Então, ó, o nosso K vai ser igual a 30 vezes 31 mil dividido por 31. Posso dividir 31 mil por 31, que vai dar 1000. E aí, com isso, o nosso K vai ser 30 vezes 1000, 30 mil. Então, essa é a nossa constante, 30 mil. A pergunta dele é quanto que vai receber a máquina com maior idade de uso, ou seja, de 5 anos. A gente viu aqui que a de 5 anos vai receber K sobre 5. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o nosso K, que é K sobre 5, e vai fazer K sobre 5, ou seja, 30 mil dividido por 5, e vai encontrar com isso o valor de 6 mil reais. Então a alternativa correta vai ser a letra B. Certo? Agora esse trecho aqui é só para aula. Quem assistiu a questão separada não pegou esse trecho. Eu cortei de lá. A questão acabou aqui, né, no 6 mil. Só para verificar, de curiosidade, né? Se a gente fizesse o K sobre 2, né, o 30 mil dividido por 2, ia dar 15 mil reais. E se fizesse o K sobre 3, ou seja, dividir o 30 mil por 3, ia dar 10 mil reais.
Reparem que se eu somar 6 com 15 com 10, vai dar 31 mil, que é justamente o total que foi distribuído. Beleza? Vamos para a última questão dessa aula. Questão 71, Enem 2018. Usando a capacidade máxima de carga do caminhão de uma loja de materiais de construção, é possível levar 60 sacos de cimento, ou 90 sacos de cal, ou 120 latas de areia. No pedido de um cliente, foi solicitada a entrega de 15 sacos de cimento, 30 sacos de cal e a maior quantidade de latas de areia que fosse possível transportar, atingindo a capacidade máxima de carga do caminhão. Nessas condições, qual a quantidade máxima de latas de areia que poderão ser enviadas ao cliente? Então, olha só, você tem um caminhão e ele está dando a capacidade máxima em função de cada um dos. Como eu posso dizer? Não é objeto, dos produtos que ele pode carregar. Pode ser cimento, cal ou areia. Tá? É possível levar todos juntos. E é isso que a questão vai tratar. Porque olha só, eu sei que a capacidade máxima ela pode ser 60 sacos de cimento, como também pode ser 90 sacos de cal. Ah, então eu posso levar 60 de cimento e 90 de cal? Não. Isso é o máximo que pode levar no caminhão todo. Então, ou você enche ele só com cimento, e você pode carregar 60, ou você enche ele só com cal, pode carregar 90, ou você pode encher ele só com areia, 120. Para misturar, eu tenho que levar em conta essa capacidade máxima e converter para a mesma unidade. Na questão, ele está dizendo que o caminhão já foi preenchido com 15 sacos de cimento e 30 sacos de cal. O espaço que sobrar, ele vai colocar areia, respeitando a quantidade máxima que o caminhão pode levar. Tá? Então, já que eu quero saber quanto de areia eu posso levar, a gente meio que vai ter que fazer uma conversão. Porque olha só, quando eu falo que a capacidade máxima são aquelas três lá, 60, 90 e 120, eu estou dizendo que 60 sacos de cimento equivalem a 120 latas de areia. Então vamos montar isso aqui, ó. A gente tem cimento e areia. Então está afirmando aqui que 60 de cimento equivalem a 120 de areia. O caminhão está preenchido com 15 sacos de cimento. Aí a pergunta que fica é: quanto de areia eu poderia colocar no lugar desses 15 sacos de cimento? Tá? Bom, vou chamar isso aqui de X. Poderia fazer uma multiplicação cruzada, mas vamos ganhar um tempinho aqui, percebendo que daqui para cá a gente está multiplicando por 2. Então eu consigo levar o dobro de areia em relação ao cimento. Então, se eu estou levando 15 de cimento, eu poderia estar levando 30 de areia. Tá? Mesma coisa fazendo com a cal. Então, ó, cal e areia. Olhando pela capacidade máxima, 90 sacos de cal equivalem a 120 de areia. A gente está levando 30 sacos de cal. E aí a pergunta é: quanto que eu poderia levar de areia no lugar dessa cal? Vou chamar de Y aqui. Mais uma vez, poderia fazer cruzado, mas aí eu posso reparar, ó. Eu estou levando aqui 1/3 do que eu poderia levar de cal. Então estou dividindo por 3. Então, automaticamente, eu poderia levar 1/3 da areia. 120 dividido por 3. E com isso, a gente vai obter 40 latas de areia. E aí, o que a gente faz com isso? Ó? No caminhão, já tem o equivalente a 30 latas de areia, que é a comparação com o cimento,
e mais 40 latas de areia, que é a comparação com a cal. Ou seja, eu já tenho 70 latas de areia. Vou colocar aqui entre aspas, porque não é areia, estou levando cimento e cal. Como no caminhão cabem 120, eu vou tirar as 70 que já tem e vou descobrir que ainda cabem 70 latas, 70 não, 50 latas de areia. Resposta da questão vai ser a letra C. Beleza? Chegamos ao fim dessa questão e também ao fim dessa aula. Espero que tenham gostado da aula. Deixa o gostei se gostou, deixa comentário qualquer dúvida, qualquer elogio, crítica, sugestão, enfim. Inscreva-se se não for inscrito ainda no canal. Compartilhe com os amigos para levar o conhecimento para frente. Obrigado quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!